inclusive a destruição de Jerusalém, aconteceram naquela geração. Mas tu falou que tem uma vinda, né, na ressurreição dos mortos, mas essa vinda de Jesus, ela remete àquela vinda que Jesus falou em Mateus 21, quando ele vem em juízo e destrói Jerusalém e tira o reino da mão dos judeus e dá aos gentios. Mas é dito nessa vinda, né, que ele viria, e eles veriam um sinal, né, do Filho do Homem. Isso aconteceu, mas como? Quando aconteceu? A Bíblia não diz que ele veio e desceu, né? Que ele mandou os anjos reunir os seus escolhidos. E então a Escritura, ela nos fornece uma base para interpretarmos esse texto. Anjos na Bíblia não são apenas seres celestiais, mas também se remetem a pastores e aos homens que Deus levanta, ou seja, aqueles emissários que representam o reino de Deus. Esses reuniram os escolhidos de Deus através da pregação do Evangelho. Então, e a vinda de Jesus foi uma vinda de juízo naquela geração. Isso não significa que não haverá uma outra vinda de Jesus no final dos tempos. Agora, e isso está relatado em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e em diversos lugares da Bíblia. Outro problema é a crença em um milênio literal. A Escritura, a única passagem do milênio que fala sobre milênio é em Apocalipse 20, né? E esse milênio ele acontece entre a primeira ressurreição em Apocalipse e a segunda ressurreição, tá? Mas para entender a segunda ressurreição, a primeira ressurreição dos crentes e a segunda, você vai ver que há duas ressurreições de crentes em Apocalipse 20, tá? Embora seja chamada primeira ressurreição, a segunda ressurreição em Apocalipse 20, e depois então a ressurreição dos ímpios, né? Que acontece junto com a dos crentes. Porém, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo didaticamente fala que ele está reinando. Convém que Cristo reine até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Esse último inimigo a ser vencido, que é a morte, ele é vencido com a ressurreição dos mortos. O contexto em 1 Coríntios 15 é a ressurreição dos mortos. Assim, Paulo nos dá vamos dizer assim, sinal do final do reino de Cristo, é a ressurreição dos mortos. Então, o reino de Cristo, ele termina com a ressurreição dos mortos e não começa com ela. Está em 1 Coríntios 15. Então, se torna impossível uma interpretação de que a primeira ressurreição que aparece ali nos versículos do 1 ao